Vamos lá. Tende sequer as metáforas literárias, como, por exemplo, Machado de Assis escreve Esaú e Jacó. Afinal, uma dupla de irmãos que na Bíblia brigam bastante. Muito boa essa história. Ou seja, era uma experiência muito grande, mas junto com a secura, uma percepção de que tudo que estava nos evangelhos e no Antigo Testamento, nos livros religiosos, é uma expressão de uma época. Uma expressão rica, mas expressão de uma época. A posição sobre a mulher, a posição sobre o poder do homem. Não, ele tá confundindo o Antigo e o Novo Testamento, né? O Novo Testamento é totalmente atual. E mesmo o Antigo, você vê ali a base das emoções das pessoas se movendo e o ensinamento, o conhecimento. Pô, você lê Salomão até hoje, porra, você reconhece a vida. Não é de uma época. De uma época teria ficado lá, igual o resto. Cadê o resto? Deve achar que acreditar no Messias e esperar um Messias é uma coisa moderna. Coisa do atual. A gente tá numa época messiânica, tipo assim, do coletivo esperar o Messias e o Anticristo, que não se via desde quando Cristo veio mesmo, né? O coletivo tava todo esperando, assim, e todo mundo... Teve até o Jair aí. O Jair, o Trump, o Putin, o Macron. Henrique Cristo. Todo mundo é o Messias ou o Anticristo agora. O coletivo tá querendo que venha, né? É série na Netflix. Alguns, né? A religião é muito, né? Homem, a posição sobre sexualidade e casamento, a posição sobre o poder do homem dentro do casamento, eram expressões de uma época. Tá vendo? Confundindo o Antigo e o Novo Testamento? Não manja nada da Bíblia, velho. Mas pra ele ser um jesuíta, ele deveria manjar um pouco mais. É porque também. Porque o que acontece? A galera também confunde isso por quê? Porque os apóstolos vêm. Os apóstolos foram cada um pra um lado. Eles tiveram que passar pano na situação. Tem apóstolo que tava falando com o judeu. O cara vai falar: não, tá ligado? Vou morrer amanhã também. Pô, você vai morrer, não leva mensagem nessa caralho. Paulo, por exemplo, tava lá. Foi pra Roma levar o bagulho. Pô, você tinha que se adaptar ao momento. Pô, é claro que a perfeição ali, o posicionamento de Deus é divino, se expressa no Filho. E os apóstolos eram pecadores, falhos. O evangelho deixa claro suas contradições. O evangelho deixa claro seus egos. O evangelho deixa claro, esses caras são homens. Esses caras têm erros ainda, nem passaram pela morte, vão ainda. Daqui a pouco. Mas ele, sabe, eles ainda estavam ali. Então, não é pra você também pegar, cada apóstolo fala e, foi Jesus que falou. Calma aí, velho, tem um monte de coisa ali que, beleza, através do que todos falam, você entende Jesus. Pô, todos eles conheciam Jesus. Eu vejo mais ou menos o que Jesus era através do que todos falam, em comunhão. É isso que é a luz e as cores. E aí você pode até incluir os apócrifos. Que se você entender de fato o que a gente explica aqui, até pelos apócrifos você não vai ser um traidor de Deus. Coisa que poderia acontecer antes, tanto é que ficou de fora. Porque aí você já vai partindo pra cabala com aquilo, né? Com aqueles apócrifos, olha que é conhecimento aqui, as coisas que eu ensino pra vocês, que a gente conversa aqui. Tem coisa que você vai saindo, coisa íntima, coisa de desdobramento. Você vai sair pondo pra um cara que tá conhecendo Deus agora, entendendo a religião, agora ele já, mano. Sabe, coisas que das apostilas, coisas. Tem coisa que você tem que tomar cuidado, mano, pra falar, pra posicionar, coisa de vida. Aqui senão. O cara, antes da hora, o cara. Aí ele vai lá e escreve aquilo. Pô, tem coisa que era ali um assunto que requer desdobramentos pra entender, né? Jesus mesmo dizia: meu pensamento está um pouco mais alto que o de vocês está mais alto do que o do. Nossos pensamentos, eles equivalem àquilo que nós somos capazes de reconhecer através daquelas experiências que nós somamos, que são os demais. Então, requer um bom senso aí, né? Mas eu queria concluir uma outra coisa que eu esqueci. O que eu falei mesmo? Que eu puxei pra esse lado e alguém lembra que eu tava falando antes? Não, agora mesmo. 1 minuto atrás, que eu tava falando antes de puxar pra esse lado? Da época, o negócio da época que ele falou. Eu que confundi o Antigo e o Novo Testamento. Então, se você pegar o Antigo Testamento, de fato, você vai lá e tem um monte de regras nesse sentido, de domínio nesse sentido, de pesos nesse sentido. Só que o Novo Testamento, ele vem e ele reposiciona isso tudo. O Evangelho diz: peraí, essas leis aí, vocês falharam nessas leis. Vocês vão conhecer com essa falha, vocês vão conhecer a desgraça, já. Vocês mataram a perfeição com isso. Então, vocês vão precisar disso aqui, ó. Uma coisa que vem de graça, é a graça de Deus. Misericórdia, perdão. Pra recomeçar, agora entendendo a morte. Então o Novo Testamento não é isso que ele tá falando. O Novo Testamento é o contrário. E requer o primeiro, porque fala, tá vendo como poderia ser, como era e por quê? E agora como é, como poderia e por quê? Como é que a gente lida com esse paradoxo? Quem é o povo ali de Israel mesmo, como alguns evangélicos querem ir lá com os judeus agora? Vocês vão viver seguindo a Torá. Quem é cristão? Quem é livre? Quem sabe ser livre? Quem quer ser livre?
Nem todo mundo quer ser livre. Ser livre pesa. Você ter ali o bagulho tudo certinho. Tem gente que prefere lá, bato o cartão, resolve, deu meu horário e vou pra casa. Você é louco, ter uma empresa, tem que me preocupar, virar, fazer hora extra o tempo inteiro aqui, porque o cara faz hora extra e recebe. Eu não, fico aqui no. Tem coisa que o cara não quer se preocupar. O cara quer ir lá, recebo o meu, faço o meu, tô de boa, tomo minha cerveja, vejo meu futebol. Foda-se. E até não sei se, mano, até uma benção. O cara conseguir achar a felicidade que o outro acha se fodendo, ele acha com aquilo ali no sofá. Caralho, malandro, é uma benção do caralho. É uma benção incrível, que as pessoas não percebem. Você acha uma felicidade aí, puta, cara, inútil, serve pra nada. Velho, você serve pra Deus, mano. Porque o homem quer muito, quer ser muito, quer fazer tudo. Deus já fez tudo. Deus quer o mínimo. Será que alguém vai querer o mínimo? Puta, isso que é foda. Todo mundo quer tudo. O cara que tem o mínimo, ele quer tudo que ele não teve ainda. Agora querer o mínimo. É meio que o contrário, né? Então ele demonstra a mesma coisa que a maioria deles, assim. Confunde o Antigo e o Novo Testamento, porque pega o que os apóstolos falaram. Alguns reforçaram a lei judaica, porque assim era, no sentido de tipo assim, beleza, se mantém assim. Porque Cristo falou que a lei é o amor e a honra. É o quê? É você amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Né? Mas eu explico, o amor e a honra, porque se for só amor, só ame. Não precisa ser como a ti mesmo, ame o próximo. Aí você ama do seu jeito. Você prende, estupra, lambe. Nossa, te amo tanto. Chega lambendo. E aí? Lambe como a ti mesmo. Você gostaria que chegasse lambendo você? Você gostaria que chegasse lambendo? Peraí, então ame o próximo como a ti mesmo. É a honra isso. É um discernimento lógico, não só emocional. Né? Então, essa lei foi dada, né? Foi posicionada ali já para que você entenda os demais. Então com isso vem o perdão, vem a misericórdia. Aí já exclui isso que ele tá falando. Ah, os gays tinham que morrer, não sei o que. Não, peraí. Eu estou falando do perdão. Você sabe os planos de Deus? Quem é você para dizer o que Deus vai fazer? Quem que Deus vai punir, se vingar de quem? Por quê? Ah, não sei o quê, porque a mulher tinha que não sei o quê e era... Mas Cristo veio e libertou, falou, peraí, mulher que pode falar também, pode acompanhar a gente. Isso tudo foi problema. Cristo morreu por isso. Por libertar, por ir contra aquilo. Isso só faria sentido depois, não é esse mundo. Então, entender, você vê que o cara tá negando uma coisa que ele diz conhecer, mas não conhece tão bem. Ele tá fazendo do Antigo e do Novo Testamento uma coisa só. Talvez por fazer essa mesma confusão. Porque os caras, ninguém pega a Bíblia pra ler, né? Ou pra entender o que é cada cara. Você pega um trechinho e lê, depois o outro. Aí você pega um trechinho e lê, você já mistura quem que falou o quê, quem que é o quê, já é tudo Jesus. Então a inteligência fica cega também. Tipo, ele é inteligente, o cara. Ele leu, ele lá leu, né? Mas ele fica tão confuso que ele vai e entra numa coisa que ele mesmo chamou de seita, fala que é. Um dos problemas dele é que se ele estudasse pela prisma de historiador, ele teria uma interpretação melhor. Mas como ele já tem traumas religiosos da infância, de frustração, talvez não tenha aproveitado, isso eclipsou a compreensão dele. Se ele pegasse o aspecto histórico, que o Bob tá falando aqui é aspecto histórico. Ele parece que já tem uns bloqueios, né? Porque então, ele não conseguiu ler o Novo Testamento e ver o que você acabou de falar, que os caras eram homens. todo mundo, você nunca vai ver alguém que entendeu o cristianismo E a igreja odiar a religião. trata eles como deuses, né? Na igreja os apóstolos são santos. Depende da igreja, católica sim, né? Os outros não. O evangelho, que Lutero foi contra isso também. Pô, vocês estão idolatrando. Ele é católico, né? Vai, mesmo Nossa Senhora, vai, mãe de Cristo. Beleza, tem um grande papel fundamental, mas também precisava de Cristo. Sem Cristo ela não é nada. Os apóstolos sem Cristo não é nada. Se você ficar idolatrando os outros, esquece de Cristo. O evangélico tem esse problema. Mas ao mesmo tempo os outros também precisam de força, de vibração, ajudaram, é parte do corpo de Cristo. Então, não tem problema com nenhum. Quem tem problema com os outros tem problema consigo mesmo. Quer falar pra Deus como fazer a história da religião, Bob, porra? Ele tem um ciúme de Cristo porque ele pensa, nossa, papai e mamãe parecia que gostavam Mais de Cristo do que de mim. Pode ser. No Natal, nossa Era tudo festona. Cristo. No meu aniversário, era mais suave. Pode crer. Nossa, Parece isso. pouco. Mas ele não falar da religião num geral, como, pune isso, pune aquilo, que mata, apedreja, não sei o que, é contra aquele, é contra esse. Não entendeu Cristo. Não entendeu o cristianismo. Que libertou. Se Cristo fosse assim, Cristo não tinha morrido. Se Cristo tivesse vindo defendendo a Torá, ele tinha vivido. A Bíblia fala isso. Valeu. Por vir e libertar, por vir e mostrar o outro lado, falou, peraí. Tem mais do que isso. Então poderia ser um acerto pelo erro. Talvez um pouco de orgulho, um pouco de soberba, de vir e pá. Mas ao mesmo tempo, se não fosse assim, e ele fizesse o caminho binário, que seria o certo, ia transbordar em Israel e ia ter que dominar o mundo pelo sangue. E a ideia de Deus não era essa. Isso já tinha feito antes e antes e antes, como Lúcifer. O povo dele não. Não, vocês não vão se erguer no sangue. Eu ergo vocês. Caralho, quer mais privilégio que esse? Tá reclamando disso? E não foi isso? Não foi isso? Pega o sionismo hoje, o mundo é deles. Sem sangue, o sangue dos outros.
Só caiu pra eles quando eles soltavam. Soltavam, falou, pô, peraí, eu tô fazendo aqui. Queria puxar, queria tentar, queria abocanhar, que foi na primeira. Tentar abocanhar, não, é meu, Israel que quis impor. O bagulho que Deus tava fazendo. Aí caíram lá, a segunda desdobrou, prendeu eles, puseram eles de volta no inferno. Aí eles, pode querer, perdão, voltaram. Deus é bom com eles, Deus é generoso com eles. Agora, aqui, ó, um monte de demônio que poderia, tinha motivos pra matar eles. Perdoando eles. Por Deus. Por Cristo. E perdoou esses demônios. Tem que entender, tem que ler, tem que ver. Quer ser nerd? Não pode falar da Bíblia assim. Pode, não conhece o cristianismo, não conhece. Tá falando de lei pro cristão? O cristianismo pra ele é o Afonso. Sabe? Peraí. E não é no sentido, nossa, o cristão é anárquico. Não, o cristão tem a lei no coração. Ele sabe o que Deus é, o que Deus quer, o que Deus precisa. Ele sentiu a morte, as dores, a desgraça. Ele tem a lei fundamental de Deus. Então Cristo foi contra aquelas frescuraiadas que fazia o cara ser hipócrita. Tá, você respeita o sábado, você reza isso aqui do jeitinho certo, você não come aquilo ali e tal. Mas olha o que você sente, olha o que você pensa, olha o que você faz na sombra. Aí você se esconde assim, parece certo e é aprovado. No fundo pode ser quem quiser. A gente não, cada um é o que quer. E todo mundo vê. Dois aspectos. Eles são um livro. Eles são um abrigo para Deus. Ou deveriam ser. Então, aqueles que negam isso e perdem isso, pela essência luciferiana de transbordar de Deus, também reconstroem um mundo baseado na dor, mas porque tem aquele exemplo, também como reflexão, ainda que fugindo dele. Eles estão, mesmo que contrastando, eles estão construindo um mundo. Como uma coluna vertebral ali. E a nossa fuga dali criou reinos ao redor. Não foi assim? Na história, ele não é historiador.